Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa lição de quarta-feira. Estamos caminhando pouco a pouco já para o final dessa lição. Está sendo muito interessante. Ontem nós entramos nessa questão da Revolução Francesa, como foi esse período dos 3 anos e meio. Vamos falar um pouquinho mais do que acontece depois desse momento onde as duas testemunhas estão ali como mortas no chão, e vamos continuar então entendendo como a palavra de Deus é poderosa e ela não nos abandona e ela se cumpre, ok? Antes de começar, quero te convidar a você buscar o Senhor de forma sincera nas tuas orações, no teu estudo pessoal com Deus, que você possa participar da igreja, que você possa participar de grupos pequenos, grupos de oração, de intercessão, que você se envolva com as coisas espirituais, que você dê espaço para Deus na tua vida, que você possa ajudar e colaborar de alguma forma com a pregação do Evangelho, testemunhar e transmitir a mensagem para as outras pessoas é muito importante para que isso seja algo real e prático na tua vida, tá bom? Minha única recomendação do dia é que você possa se aproximar mais de Deus de alguma maneira, se implicando, se comprometendo mais com Deus e as suas coisas, a sua igreja, tá bom? Vamos então para a lição de hoje. O título é As duas testemunhas ressuscitam. Vamos ler então aqui o capítulo 10, versículo 11, que diz o seguinte: Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Relembrando que nós estamos no contexto do capítulo 11 de Apocalipse, essas duas testemunhas que representam o Antigo e o Novo Testamento foram atacadas, foram colocadas na praça pública, nessa grande cidade que tem características tanto do Egito como de Sodoma, ou seja, problemas morais e também problemas de adoração a outros deuses. Após a Revolução Francesa, eles querem totalmente deixar de lado a igreja que os oprimiu, os massacrou, porque, pensem bem, de um lado a igreja mantinha uma relação estreita com o poder civil, a monarquia e os súditos ali, a corte. Essa corte também dava recursos e dava autoridade à igreja, então ficava tanto a parte civil e a parte religiosa em íntima relação, um cobrindo o outro e oprimindo o povo, uns com opressões espirituais, outros com opressões sociais. Chegou um momento que aquilo virou um barril de pólvora e explodiu. Dá então espaço para a Revolução Francesa, que queria colocar totalmente para fora tudo aquilo que fosse espiritual ou em relação à igreja. Vê o sentido, né, o resultado contrário que a igreja recebe, a igreja oprimindo, enganando, manipulando. O que acontece? Depois ela é completamente rejeitada. A tal ponto que vai um general lá tirar o papa do trono. Imagina a situação. O que era impensável antes. Imagina que reis e imperadores iam lá pedir perdão para o Papa, pedir que eles fossem aceitos no céu através de uma bênção do Papa, e agora vai um general lá e prende o Papa e depois ele morre na prisão. Então a mudança foi muito radical. Porém, o que acontece com isso é que em vez de colocar em Deus, eles querem colocar a igreja, né? Eles querem colocar a razão. Mas finalmente, depois desses 3 anos e meio que eu comentei aqui na lição de ontem, é um período que pode ser tanto período literal ali, porque realmente nesse período promulgam, né, uma lei que diz que agora a razão é a deusa da França, mas finalmente acabam abolindo isso, tentam a semana dos 10 dias para... Imagina, o sábado desapareceria na semana de 10 dias, não. Uma tentativa forte de erradicar tudo que é espiritual, tudo que é baseado na palavra de Deus, né? De alguma forma eu posso entender que eles estavam assim, não suportavam mais o poder que exercia tanto o reinado como também o papado sobre eles, mas ao ponto de extirpar tudo, Deus não permite isso, né? Então durante 3 anos e meio tem esse período conturbado, mas a profecia fala que depois desses 3 anos e meio, o que vai acontecer? Deus, né? Mas depois desses 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de quem? Um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Ou seja, nesse lugar de razão, nesse lugar de luz, onde estava aí o espírito de Sodoma e do Egito, de repente aquilo que eles pensavam que teria sido exterminado, que era a Bíblia, né, os valores bíblicos, ressuscita. Ou seja, Deus vai intervir para que fazer desse limão uma limonada. Ou seja, caindo o poder opressor do papado, a Reforma Protestante e os protestantes, aqueles que, né, como os huguenotes que foram massacrados na São Bartolomeu, que ainda permaneceram ali,
os poucos que haviam puderam voltar a proclamar a palavra de Deus. Então, a partir da Revolução Francesa mais para frente, você vê o surgimento das sociedades bíblicas, das traduções da Bíblia, da pregação do Evangelho em outros países, ou seja, vai começar então todo aquele período dos anos 1800, onde há um grande revivamento em muitas partes do mundo através da pregação do Evangelho. Então, aquilo que parecia que estava terminado, derrotado, massacrado, que é a fé, a Bíblia, volta com força total, com as traduções, com as gráficas fazendo impressões massivas da Bíblia em vários idiomas. Ou seja, tudo aquilo que deveria fazer com que desaparecesse foi completamente transformado em uma grande bênção. E vem então o comecinho, os resquícios, né, os primeiros sinais do reavivamento que aconteceria no século XIX. Então, a gente percebe mais uma vez que a palavra de Deus é verdadeira. E a gente percebe também que Deus intervém na história. O que eu gostei desse versículo e dessa parte da história é que depois dos 3 dias e meio entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. Ou seja, se você hoje vive uma sequidão espiritual, se você está se sentindo longe de Deus, se você falta uma razão na tua vida, quando Deus sopra o seu Espírito Santo em você, tudo muda, tudo fica novo, tudo tem cor, tudo tem sentido. Então, se você está passando por essa sequidão, se você pensa que o Espírito de Deus já não fala com você, que a tua vida espiritual já está morta, não é assim. Se você pedir e permitir que Deus entre, Ele vai dar esse sopro de vida na tua vida e vai fazer com que tudo seja novo. Eu vivi um momento na minha vida onde eu me sentia vazio. Eu conhecia Deus, mas não conhecia. Eu tinha ouvido falar de Deus, eu conhecia de forma teórica, mas quando eu permiti que Ele entrasse de forma real na minha vida, foi como se um vento novo. Sabe quando você está assim, em um lugar que tem uma brisa suave, à beira do mar, à beira de um rio, e você tem aquele vento fresquinho porque a água está cerca, está perto? Então, é a mesma coisa. Quando você abre a janela do teu coração para Deus, entra aquele sopro que vai revivificar a tua vida. Então, que Deus te abençoe, que você possa permitir que esse sopro de Deus entre na tua vida e percebamos que na história, tal como foi profetizado, aconteceu, então na nossa vida vai acontecer também. E o que está previsto no futuro também. Que Deus te abençoe, a gente se vê amanhã para a lição de quinta-feira. Tchau, tchau.